Portugueses e as Mercês. Fernando Gabeira, na melhor tradição autodepreciativa nacional, decretou: o maior inimigo da República na cultura brasileira, o patrimonialismo, a incorporação dos bens públicos ao patrimônio pessoal, é um dos nomes científicos da corrupção. O costume vem de longe e não é só português, é também francês e espanhol pelo menos. Trata-se da troca de supostos ou efetivos favores de cidadãos por mercês régias, acompanhadas ou não de tensas, pensão, em Portugal, geralmente anual, podia ser temporária, vitalícia ou hereditária, ou por ofícios pagos pelas partes. Um exemplo clássico concernente aos ofícios. Pero Vaz de Caminha, seu pai, Vasco Fernandes de Caminha, exercia o cargo de mestre-balança da cidade do Porto. Tal função dava-lhe poderes exclusivos para cobrar por seus serviços das partes obrigadas à pesagem. Antes de falecer, Vasco pediu ao rei para passar ao filho o cargo. Dom Afonso V atendeu ao pedido. Seu sucessor, Dom Manuel I, em 1496, ano da morte efetiva do pai de Pero Vaz, confirmou este na titularidade do direito, permitindo-lhe com isso bom meio de subsistência. Pero Vaz de Caminha, em 1500, resolveu testar a sorte nos descobrimentos como escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, abandonando temporariamente a função no Porto. Não se sabe se a arrendou ou não. Registra a história, contudo, na famosíssima e fundadora Carta Descritiva de Barra do Caí, Porto Seguro, que pediu a graça real de permitir o retorno à Europa de seu genro, Jorge de Osório, criminoso comum degradado para a ilha de São Tomé, na África, pois sua filha Isabel de Caminha encontrava-se desamparada. Jorge de Osório foi perdoado pelo rei e retornou ao Porto. Pero Vaz de Caminha morreu em Calicut, Índia, em 16 de dezembro de 1500. Dom Manuel I nomeou então o neto do escrivão, Rodrigo de Osório, para o velho e lucrativo cargo dos Caminha, o de mestre-balança. Mais tarde, Dom João III nomearia outro Pero Vaz de Caminha, descendente do homônimo, para o mesmíssimo ofício. Na metrópole, os ofícios eram dados ou pelo rei ou pelas câmaras e conselhos, incluindo os tradicionais cartórios, com ofícios como de tabelião e escrivão, aos monopólios de comércio de determinada mercadoria ou à administração de determinada alfândega. Na Índia e no Brasil, eram dados vendidos ou arrendados pela coroa, pelo governador-geral, pelo governador de uma capitania, hereditária ou da coroa, e pelas câmaras municipais, vilas e cidades. No caso de Caminha, como de muitos outros, o ofício fora dado em troca de graça, favor, serviço do rei, que podia ser remunerado pelo próprio ofício, cuja paga estava nos emolumentos e contratos de dízimos, alfândegas e monopólios, entre muitas formas de privilégios privatizados, ou pela concessão de mercês, títulos de nobreza, geralmente acompanhados de tensas e moradias. A despesa com essas últimas era de tal monta que, num levantamento de 1607, os gastos do reino nessa rúbrica chegavam a 190 contos. Para efeito de comparação, no mesmo ano, o Estado português, vinculado ao rei da Espanha, mas com administração própria, teve 167 contos de receita advinda do Império Atlântico, Ilhas, Brasil, África Ocidental. No Brasil, quase toda a gestão estatal, das grandes concessões às disposições mais ínfimas e localizadas, estava sujeito à chamada economia das mercês, ou seja, aos muitos pactos firmados entre rei, poder local e súditos, reconhecidos pelo direito através de leis, concessões e contratos escritos. Tais relações tinham origem na Idade Média, eram comuns em toda a Europa. Se por um lado visavam a manutenção de uma alta nobreza, cujo rei era o cabeça, o pai que a todos protege em troca de vassalagem a ele e à sua corte, por outro permitiam certa mobilidade social, especialmente nos espaços ultramarinos, em que índios, plebeus, aventureiros e até mesmo ex-escravos negros ganharam títulos de nobreza, sesmarias e cargos remunerados. A administração da América Portuguesa começou com um contrato de arrendamento, em 1502, versando sobre extração de pau-brasil e fundação de feitorias. Um dos arrematantes foi o cristão novo Fernando de Noronha.
presenteado posteriormente, em troca da boa execução do contrato, com o arquipélago que hoje leva seu nome e com título de nobreza. Em 1532, o fidalgo Martim Afonso de Souza, investido de amplos poderes, funda a primeira vila, São Vicente, nomeando para administrá-la autoridades municipais, como escrivães, meirinhos e juízes, todos com privilégios e rendas, geradas pela exploração econômica do lugar, notadamente através de quintos e dízimos sobre a produção, além das taxas de alfândega, portagens, montados, açougagens e coimas. A portagem, por exemplo, era paga pelo direito de passagem pela vila carregando produtos. Já a açougagem, como o nome indica, era o direito de possuir açougue na vila. São Vicente era capitania hereditária, outras foram concedidas, algumas até mesmo após a reversão da capitania da Bahia à coroa e instalação do governo geral. Os forais das capitanias eram verdadeiros códigos tributários, resumidos pelo desembargador Carlos Fernando Matias de Souza. Em apertada síntese, poder-se-ia falar com relação a essa época em tributos ou rendas para o real erário, ou seja, os da metrópole, e os do donatário. Dos primeiros, o monopólio do pau-brasil, das especiarias e das drogas, os direitos alfandegários, de importação, de exportação ou de mercadorias naufragadas que viessem dar as costas, 10% do valor das mercadorias, o 5º ou 20º do ouro, prata, cobre, coral, pérola, chumbo, etc., o dízimo do pescado e dos demais produtos da terra e a cisa, transmissão por cabeça de índio escravizado. Dos segundos, o monopólio das explorações das moendas e quaisquer outros engenhos, a barcagem, direitos de passagem dos rios, 5º ou 20º do produto do pau-brasil, das especiarias e das drogas, o dízimo do 5º do ouro e minerais preciosos, encontrados na capitania, meia dízima do pescado, ou seja, a cada grupo de 20 peixes, um deles para o donatário, capitão-mor ou governador, e a redízima, isto é, a 10ª parte da dízima, sobre todas as rendas da coroa. Tudo isso se podia aforar, arrendar, nomear oficiais para arrecadação, enfim, privatizar e reprivatizar. Não se garantia com isso a arrecadação efetiva, mas o rei dar-se-ia por satisfeito, nesse primeiro momento, com a colonização da terra vastíssima. Os regimentos das capitanias da coroa tiravam os direitos pecuniários dos governadores, funcionários régios, mas não a distribuição dos cargos. Garcia Dávila, pobre de origem e suposto filho bastardo de Tomé de Souza, recebeu deste o ofício de almoxarife da alfândega da recém-fundada Salvador em 1549. Arrecadou para si o suficiente para fundar as bases de um império familiar que atingiria 300 mil quilômetros quadrados de área privada. Com o passar do tempo, novos impostos, taxas e contribuições obrigatórias, derramas e fintas foram criados, quase todos arrendados a particulares, que, em leilão, faziam a melhor oferta para a coroa. Se arrecadassem mais efetivamente, podiam se apropriar do lucro, se menos, estavam obrigados a pagar o contratado de qualquer maneira. Exemplo emblemático de como esses contratadores puderam fazer fortuna foi recolhido pelo historiador Ronald Raminelli, a partir de uma publicação portuguesa da década de 1930 e narrado a seguir, dando notícia de uma devassa promovida por Domingos de Abreu de Brito em 1591. Abreu de Brito calculou o dízimo sobre a produção açucareira e o número de engenhos, avaliou ainda a criação de gado, pescados e farinhas. O dízimo era imposto de 1/10, cobrado sobre toda a produção que, por princípio, era destinado à igreja. Arrecadado em nome do soberano, na condição de grão-mestre da Ordem de Cristo, o imposto era coletado pelo licitante que maior lance oferecia no pregão anual. Os cálculos de Abreu de Brito comprovaram, porém, o enorme ganho do contratador, em detrimento das rendas da coroa. O açúcar era a base das fraudes, pois a partir de comparação entre dízimo do açúcar, número de engenhos e produção anual, 6.000 arrobas, ele constatou o enorme prejuízo da Fazenda Real. Esta deveria receber cerca de 75.600 cruzados somente com produção açucareira. No entanto, a arrecadação de dízimo do açúcar, mantimentos, gados e demais produções alcançavam a soma de apenas 28.500 cruzados, arrematados pelo mercador João Nunes,
que à época foi fartamente denunciado ao visitador do Santo Ofício por onzenas, desrespeito ao crucifixo e viver amancebado. O sumário dirigido a Filipe II não se ateve apenas à produção açucareira e denunciou o enorme contrabando de pau-brasil. As transações ilícitas realizavam-se em porto a 1 légua do Recife. Embora houvesse inspeção, inúmeras mercadorias eram carregadas e descarregadas ilegalmente, sobretudo quando as autoridades se ausentavam. Mas eram os oficiais de Sua Majestade os grandes responsáveis por onerar a Real Fazenda. A partir de um dispositivo legal, os vassalos aumentavam seus lucros em detrimento dos cofres da coroa. Os novos canaviais e engenhos eram isentos de impostos por 10 anos. Oficiais da Fazenda, Justiça e Câmara aproveitavam os benefícios de lei e compravam roças e engenhos. Essas propriedades não eram destinadas ao cultivo e produção, serviam para acobertar negócios escusos. Eles compravam ou produziam açúcar e, em seguida, enviavam-no à alfândega. A carga, porém, era acompanhada de certidões que pertenciam a lavradores ou donos de engenhos recém-instalados e, assim, ficavam livres e isentos de impostos. Esses vassalos enriqueciam e depauperavam as rendas reais. A sanha arrecadatória, a sonegação por meios engenhosos, jeitinho brasileiro, pelos principais da terra. Posteriormente à devassa de Abreu de Brito, porém, a coroa, sobretudo após a restauração da independência portuguesa, trataria de fiscalizar mais de perto as arrematações de contratos, estabelecendo instâncias de auditoria dos atos dos responsáveis pelas licitações. Os resultados seriam mistos, sobretudo porque, logo se verá, nem sempre era oportuno exigir dos agentes produtivos a totalidade dos tributos previstos em lei. O jeitinho era do jogo. No Brasil, outra chance de enriquecer estava ligada à prestação de serviços militares contra índios insurretos, escravos revoltosos e, principalmente, contra estrangeiros cobiçosos. Os envolvidos na expulsão dos franceses da Guanabara e consequente fundação da cidade do Rio de Janeiro, gente do norte de Portugal, das Ilhas Atlânticas e da capitania de São Vicente, além de Araribóia e outros nativos, receberam não apenas hábitos e insígnias de nobreza, mas também muitas sesmarias, terras doadas. Um levantamento de João Fragoso aponta que 45% das famílias senhoriais proprietárias de engenho do Rio de Janeiro no século XVII descendiam de oficiais e ministros régios, a grande maioria deles tendo conquistado tais cargos a partir dos serviços militares contra tamoios e franceses. A possibilidade de obter recompensas régias na forma de sesmarias era a matéria-prima da coragem militar e da conquista do sertão brasileiro. Tome-se o caso de Bento Maciel Parente. Natural de Viana do Castelo, cedo se aventurou pelo Brasil, lutou contra ingleses na costa de Pernambuco, participou da conquista do Maranhão, desbravando-o, descobriu minas na Bahia e em São Paulo, expulsou corsários, entre outros feitos. Em 1625, com pouco mais de 40 anos de idade, recebeu do rei espanhol o hábito da Ordem de Santiago, título de nobreza, acompanhado de 500 réis de tença. Achou pouco e enviou novo pedido ao rei. Queria o hábito da Ordem de Cristo e 50.000 réis de tença, pois seus serviços deveriam ser equiparados aos de Hernán Cortés, conquistador do México. Na ocasião, exercia o cargo de capitão-mor do Grão-Pará. O pleito de Bento Maciel Parente não foi atendido. Em compensação, ganhou a capitania do Cabo Norte, correspondente ao atual estado do Amapá. O filho homônimo e bastardo de Bento Maciel Parente, nascido em São Paulo de uma índia, teve melhor sorte, recebendo o almejado hábito de cavaleiro da Ordem de Cristo. Teoricamente, seria impossível, pois o título exigia pureza de sangue e o viver a modo da nobreza, ou seja, não ter antepassados até a terceira geração que tivessem exercido ofícios mecânicos. Bento pai não fora sequer casado com a mãe de Bento filho, e o avô paterno deste era alfaiate. O rei, agora de Portugal restaurado, dispensou tais exigências em 1644, contemplando o filho pelos muitos serviços do português Bento Maciel Parente.
Não se deve, porém, a partir do exemplo do mameluco e neto de gente pobre dos dois lados do Atlântico, imaginar um livre acesso dos nascidos no Brasil aos títulos da alta nobreza. Pouquíssimos alcançaram as mais altas insígnias. Como exceção, deve-se citar Ana Francisca Rosa Maciel da Costa, primeira baronesa de São Salvador de Campos de Goitacazes, carioca agraciada por Dom João VI em 1812. Era viúva de um fidalgo metropolitano da Casa Real, Brás Carneiro Leão, filho de lavradores, enriquecido no Rio de Janeiro com privilégios comerciais. A alta nobreza portuguesa era extremamente fechada. Em 1803, tinha 16 marqueses, 26 condes, 8 viscondes e 4 barões. Cerca de metade deles acompanhou a corte em fuga de Dom João VI em 1808. Esse rei foi pródigo em concessões enquanto esteve no Brasil, titulando, até 1821, 28 marqueses, 8 condes, 16 viscondes e 21 barões. Desses, apenas 3 eram brasileiros natos. Além de Ana Francisca, a primeira agraciada, foram contemplados o baiano José Egídio Álvares de Almeida, barão de Santo Amaro, e o pernambucano José Correia Picanço, barão de Goiânia. Pedro Dias Paes Leme da Câmara, barão de São João Marcos, é contado por alguns genealogistas como brasileiro, embora nascido em Portugal, por descender dos Leme paulistas. Para efeito de comparação, Dom João V, rei entre 1707 e 1750, nomeara 73 titulares de alta nobreza, nenhum deles brasileiro. Em compensação, a nobreza da terra tupiniquim recebeu do mesmo monarca 4.048 insígnias de cavaleiros, comendadores e Gran-Cruzes da Ordem de Cristo, 1.422 comendas da Ordem de São Bento de Avis e 590 comendas da Ordem de São Tiago. O Império Brasileiro, Dom Pedro I e Dom Pedro II, foi mais pródigo. Nos 67 anos de monarquia americana, titulou 3 duques, 47 marqueses, 51 condes, 235 viscondes e 875 barões. Obviamente, tais distinções, via de regra pagas pelo agraciado em dinheiro, restaram aviltadas pela inflação nobiliárquica, como antes se aviltaram as insígnias portuguesas da Ordem de Cristo. Como teria assinalado Dom Pedro José de Almeida Portugal, segundo Marquês de Alorna, em 1802, ano em que fundou um clube aristocrático em Lisboa. Com efeito, tem-se vulgarizado as honras. Na divisão das 3 ordens militares, deram-se tantos hábitos de Santiago que, apesar de ser uma ordem respeitável, já ninguém a quer. Concedeu-se foro de fidalgo a quem no empréstimo real entrasse com porções avultadas. Os oficiais da secretaria, cujo número tem crescido tanto, têm o hábito de Cristo no primeiro ano de serviço e o foro de escudeiro no 10º. Esta quantidade de tarifas, em muito poucos anos, reduzem os 3 milhões de habitantes a 3 milhões de nobres. Neste caso, a maior distinção que pode haver é não ser nobre, e o meio de a conseguir é não servindo o Estado de modo algum. O que começara como eficaz sistema de recompensas por feitos militares e de conquista, transformara-se em multidão de herdeiros, vagabundos e rentistas a drenar rendas públicas e onerar o comércio. O povo português, especialmente no período pós-separação, questionaria os privilégios da nobreza. Não ocorreria o mesmo no Brasil, em que até a proclamação da República deu-se pelas mãos dos nobres. De certo, no íntimo, restaram convencidos da sapiência do Conselho Final de Alorna. Se há barões demais, será melhor distinguido quem barão não o for. Poucos, para dar razão à gabeira, ainda serviriam o Estado. Muitos, mais e mais, do Estado se serviriam. A economia das mercês não foi um pacto colonial, pois presente antes e depois nos domínios europeus de Portugal. Foi o pacto possível entre o rei e seus súditos. Quanto ao termo patrimonialismo, é preciso cuidado com o anacronismo nas análises, atentando-se às lições de Antônio Manuel Espanha. No entanto, é um erro, a meu ver, considerar tudo isto como um universo de disfunções, como um sistema em crise, talvez mesmo como uma incapacidade do centro para dominar a periferia. Na realidade, como muito bem tem sido visto pela mais recente historiografia, este aparente caos era propriamente o sistema.
Um sistema feito de uma constelação imensa de relações pactadas, de arranjos e trocas entre indivíduos, entre instituições, mesmo de diferente hierarquia, mesmo quando um teoricamente pudesse mandar sobre o outro, como se, sendo o mando tão difícil de fazer valer, se preferisse o entendimento recíproco, as boas, com lucros para as duas partes. O maior detalhe com que esbocei este último tema da natureza multipactada da sociedade de antigo regime é-me útil para sublinhar o bem fundado daquelas interpretações que têm visto no principal cimento do império aquilo a que tem chamado uma economia da graça ou da mercê, descrevendo-a como uma sociedade de economia beneficial. É isso mesmo que eu quero dizer quando falo desta constelação de redes quase contratuais. Tratava-se, na verdade, não apenas de uma dependência dos vassalos em relação ao rei, que os obrigava a prestar serviços, esperando recompensas, mas, mais globalmente, de uma rede complexa de obrigações e pretensões recíprocas que densificavam e davam solidez ao corpo do império. Cria-se, assim, uma teia imperial de pactos beneficiais que envolviam a coroa, os seus funcionários, destinatários e fontes de atos de graça, as instituições locais, nomeadamente as câmaras, os beneficiários particulares que, na base das graças que recebiam, as repercutiam nos seus beneficiados. Uma constelação de pactos estruturava, assim, o sistema colonial de poderes, tal como costurava o metropolitano. Graças ao cimento das mercês, na visão mais ampla e precisa de Espanha, pode-se dizer que não houve na América Portuguesa mera colonização, mas uma transposição de uma sociedade, de uma cultura peculiar e notável, profundamente admirável, absorvendo, via de regra e em comparação à experiência de Alhures, com harmonia a cultura nativa, de tal modo que onde se vê corrupção, onde se vê exageros, onde se vê distorções, onde se vê um ficar para trás em relação à Inglaterra e Estados Unidos, pode-se contemplar também a magnífica e gigantesca obra de um povo originado de um ponto de partida tão modesto. Depreciar a cultura lusa a ponto do delírio de alguns brasileiros de negar-lhe a filiação atávica, diante de tão épica história, será, para dizer o mínimo, injusto e indevido. A ascensão do capitalismo como sucedâneo do mercantilismo deveria tornar obsoletos os pactos econômicos de matriz feudal, a economia das mercês. Assim se deu no Brasil, em Portugal, na Espanha, na França. O processo foi mais fácil para os europeus, sobretudo após o ingresso dessas nações no mercado comum europeu, atual União Europeia, com suas regras modernizantes em relação aos antigos pactos, ainda que não de todo favoráveis ao desenvolvimento capitalista, ao livre mercado. Mais difícil para o Brasil, em que permaneceram concessões exclusivas, monopólios, cartórios, despachantes e pensões excessivas a altos cargos de Estado, sem que a tais reminiscências correspondessem mais benefícios ao país. Pelo contrário, o que era o cimento da unidade nacional virou entulho. O capitalismo deve sua exuberância a princípios outros, ao marco representado pela Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra e seus desdobramentos, como se verá em mais detalhes no capítulo 7. A democracia moderna, de livre mercado, mesmo nas monarquias, impôs-se a partir do princípio da igualdade de oportunidades e impessoalidade nas relações entre particulares e o Estado. Para essa evolução contribuíram os brasileiros, embora haja trechos de tal caminho a percorrer, já percorridos por outros. Nota 1. Mercê é concessão de uma graça, benefício, acompanhada do provimento em cargo público ou título honorífico. Nota 2. Por ofícios mecânicos, entenda-se qualquer trabalho demandante da utilização das próprias mãos ou dos próprios músculos, exceto a escrita. Vem daí a notória aversão dos brasileiros aos trabalhos manuais. É sinal de falta de nobreza.